Olá, eu sou a professora Sônia Tranin, sou enfermeira por formação, sou docente da disciplina de Anatomia Humana e coordeno o projeto Prevenção e Autocuidado na Saúde Reprodutiva no Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM. É normal, mas antes da gente dizer normal e não normal, é importante que cada pessoa tenha consciência de como é o ciclo menstrual dela. Como acontece? É um fluxo pequeno, é um fluxo médio, é um fluxo grande? Numa pessoa que tem um fluxo bastante intenso, é comum que formem coágulos porque tem muito sangue. Então, esse sangue, na verdade, coagulado, formando esses pedaços, significa que esse sangue ficou muito tempo parado. E aí, quando ele fica muito tempo parado, ele forma coágulos. Então, pensa assim, tá no início da menstruação, a pessoa foi dormir, ficou lá dormindo, vamos colocar mais de 8 horas, né, em decúbito dorsal, ou seja, deitada. E aí, quando esse sangue fica parado, estagnado, quando ela levanta, que a gravidade ajuda esse sangue escorrer pela vagina, acaba vindo junto esses pequenos coágulos. Mas é preciso ficar atento. Por quê? Porque coágulo também pode ser indicativo de algum problema. Então, se por acaso começar a formar coágulos fora do padrão do seu fluxo menstrual, aí sim é o indicativo de que você deve procurar a ajuda de um ginecologista para ver se tem de fato algum problema ou se é mesmo só uma alteração natural desse fluxo menstrual. Sim, normalmente o intestino pode ficar ou mais solto, ou seja, a pessoa tem um pouco de fezes mais amolecidas, ou também ficar mais constipado. Então, nem todas as pessoas têm ou percebem essa variação, mas é comum que isso aconteça, porque, como a gente sabe, as mulheres apresentam um ciclo cheio de altos e baixos. E esses altos e baixos acontecem justamente porque nós temos variações hormonais. E a progesterona é um dos hormônios que faz com que o intestino tenha uma maior predisposição a aumentar o seu peristaltismo. Então, no momento em que a gente menstrua, significa que a progesterona caiu e, consequentemente, ela acaba provocando também esse aumento na motilidade intestinal, fazendo com que as fezes fiquem mais amolecidas. É comum também o excesso de urina. Então, no período anterior à menstruação, a gente acaba acumulando alguns líquidos no corpo, tanto que algumas mulheres referem sensibilidade nas mamas, e isso devido ao aumento da progesterona nessa fase que antecede a menstruação. No momento em que vem a menstruação, a progesterona cai, é comum então também que se tenha um maior débito urinário, fazendo xixi mais vezes. De novo, chama a atenção para o seguinte: qualquer variação além daquilo que você já está acostumada, acabou a menstruação, continua com as fezes amolecidas ou o intestino muito constipado, opa, então não é mais a menstruação. Então é preciso procurar ajuda no caso de um gastro para ver o que é que está acontecendo com o seu intestino. Olha, eu não diria perigoso, mas aconselhável que se troque o absorvente com um período menor do que 8 horas. Por quê? Porque existe um conjunto de coisas acontecendo nesse momento da menstruação que podem predispor a infecções, né? Então, tanto o absorvente externo quanto o absorvente interno, eles devem ser trocados num período de no máximo 4 horas. Porque a gente tem um absorvente externo, a vulva propriamente dita já é úmida por natureza, vai ficar abafado em contato ali, aquele absorvente em contato com a vulva. Nós temos a secreção do sangue naquela região. Então, se você fica um tempo muito grande, nós vamos ter vários ambientes contribuindo para que uma possível infecção possa acontecer. Então, nós temos uma flora por toda a nossa pele e também na nossa região da vulva, que está ali em equilíbrio com o nosso corpo. Mas no momento em que você oferece um meio para que ela possa crescer, né, algumas bactérias possam crescer, acaba se tornando perigoso por esse aspecto. O absorvente interno, a mesma coisa. Então ele vai ser introduzido e ele vai ficar em contato com a mucosa da vagina.
da mesma forma, é menor o contato com o oxigênio, mas de qualquer maneira pode ficar parado muito tempo ali, esse sangue vai sofrer um processo de oxidação e pode acontecer a multiplicação de bactérias que vão fazer com que elas possam ser rapidamente absorvidas pela mucosa da vagina, causando aí possíveis doenças. Então, o melhor é isso, é uma boa higienização e a troca de absorventes no mínimo a cada 4 horas. Sim, a menstruação muda, né? A cor do sangue menstrual muda ao longo do ciclo. Geralmente, no início da menstruação, ele vem com uma cor um pouquinho mais escura e no final da menstruação. E logo depois do início, a gente tem uma grande quantidade de sangue menstrual e ele muitas vezes vem bem vermelhinho, né? Então, o sangue tem essa tendência de mudar aí de cor. E isso está relacionado com o processo natural de oxidação do sangue. Então, esse sangue em contato com o oxigênio acaba oxidando e essa oxidação faz com que ele fique com uma tonalidade mais escura. É possível até que no final da menstruação ele fique até quase preto. Então, de novo, a mesma orientação. Observar sempre como é o seu ciclo menstrual, né? Como acontece essa mudança na tonalidade das cores. Ok? Um sangue vermelho vivo é aquele sangue que acabou de ser eliminado. Um sangue que está mais escurecido é aquele sangue que ficou provavelmente acumulado na região do útero, ali na própria vagina. E no final da menstruação é porque o fluxo está bem pequenininho já, então ele demora um pouco mais para escorrer e passar por toda a vagina até chegar no absorvente e acaba ficando mesmo mais escurecido. Olha, cheiro forte é sempre preocupante. Ele tem 2 motivos. Primeiro, falta de higiene, ou seja, ficou muito tempo sem trocar o absorvente, sem lavar a região da vulva, ou uma possível infecção. Então, precisa novamente prestar atenção. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim: minha menstruação está com cheiro forte, minha higiene está correta? Eu estou trocando os absorventes certinho de 4 em 4 horas, lavando direitinho a região, né, antes de trocar o absorvente, obviamente dentro do possível. Essa pergunta tem que ser respondida. Se a resposta for sim, estou trocando o absorvente de 4 em 4 horas. Quando eu faço a minha higiene, eu lavo direitinho com água, sabão, enxago direitinho, seco direitinho, ponho um absorvente novo e continua com cheiro forte. Aí sim é indicativo. Opa, precisa procurar o profissional ginecologista, porque ele vai orientar certinho o que fazer. Provavelmente uma infecção ou inclusive IST. Algumas ISTs têm cheiro bastante forte e esse cheiro muitas vezes se acentuam durante a menstruação. Então, sim, cheiro forte e diferente, é preciso deixar qualquer pessoa atenta.